dr de teta. Então, a fórmula que dá a tangente de gama é R sobre dr de teta. E se for possível achar o gama por esta fórmula, tá certo? Se der para achar o gama por esta fórmula, encontrando o gama por esta fórmula, você tem o alfa. Porque o alfa é teta mais gama nesta configuração, ou o alfa desculpe. Aqui, o alfa é teta mais gama, e aqui, quem é o alfa? É teta mais gama menos π. Entendido aí? Vamos ver um caso em que essa fórmula pode ser útil. Tá? Observe o seguinte, ó. Há situações em que eu não posso usar as duas fórmulas anteriores. Tá? Por exemplo, essa fórmula aqui, eu só posso usar se tem tangente. Cadê a fórmula que dá a tangente de alfa, tá? A tangente de alfa, que é dada por essa fórmula aqui, só dá se tem tangente de teta. No π sobre 2 e no 3π sobre 2 eu não posso usar essa fórmula. E a outra fórmula que eu posso usar em mais casos, há casos em que também eu não posso usá-la. Tá? Ó. Considere o caso da cardioide. R igual a 1 mais cosseno de teta. A cardioide aqui, lá. Cardioide, você já sabe, né, que ela vai fazer assim. Não é isso? A cardioide faz isso. Né? E eu disse para você o seguinte, quando ela chega aqui, ela chega tangenciando a direção horizontal. Vamos confirmar isso agora. Tá certo? Repare que não há como calcular reta tangente aqui, porque aqui é um bico. Aqui é um bico. Porque quando eu completar, né, isso aqui dá um bico. Não tem reta tangente aqui. Mas vamos atrás da reta tangente só nesse pedaço, que é uma reta tangente lateral. Tá? Também não dá. Porque se eu tentar usar essa fórmula, ó, a fórmula que dá a tangente de alfa, ó, olha, quem é a tangente de alfa? A tangente de alfa é o quê? Onde o alfa seria a inclinação da reta tangente. Seria o quê? Seria o dr de teta vezes a tangente de teta mais R, né? Sobre quem? Sobre dr de teta menos R tangente de teta. Aqui o teta é igual a π, né? Nesse ponto. Sendo teta igual a π, isso aqui dá zero, o raio é zero, o numerador fica zero. Só que o denominador também fica zero. Porque o dr de teta, quem é? É menos o seno de teta. Seno de π é zero. E aqui vai ficar zero. Fica o zero sobre zero. Não dá para calcular. E no outro caso também não dá, que é a fórmula mais geral. Qual é? Tangente de alfa também é o quê? Dr de teta, né? Cosseno teta, né? Tá certo? Menos R seno teta, não é isso? Sobre o quê? Sobre dr de teta. Não, desculpe. É o dy de teta, né? dy de teta. O y é R seno teta. Então fica dr de teta seno teta
tá certo? Mais R cosseno θ, sabia que estava errado. Sobre dr de θ, cosseno θ, menos R seno de θ. Por essa fórmula também, porque quando θ é igual a π, isso aqui dá zero. Isso aqui dá zero, porque o R é zero. Isso aqui também dá zero, porque o dr de θ é menos o seno de θ. Então isso aqui dá zero, e aqui dá zero porque o R é zero. Eu fico com zero sobre zero. Então como é que eu vou mostrar que a tangente aqui é horizontal? Fazendo o seguinte, usando esta forma. Mas como? No limite. Tá? Observe aqui, ó. Entendido que você tem aí a impossibilidade de calcular usando essas formas, mas observe o seguinte. Vamos pegar aqui. O θ, tá certo? Pega a tangente aqui nesse ponto, tá? Então esse aqui é o alfa. E o gama é o ângulo medido do raio polar para a reta tangente. Então nesse caso o gama é isso aqui. Você já sabe qual é a relação que existe. A relação, ó, aqui. A relação é essa ou é essa? É de baixo. Essa daqui. Então, você sabe o seguinte, quem é a tangente de gama? A tangente de gama, tá vendo? É o R sobre o dr de θ. Tá? Vou colocar aqui. É R sobre quem? Dr de θ. Mas quem é R sobre o dr de θ? O R é 1 mais cosseno θ sobre quem? Sobre o dr de θ. Quem é o dr de θ? Menos o seno de θ. Então isso aqui fica menos. Vou colocar assim. Pagar correto. Menos o seno de θ. Aí sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o limite disso aqui quando o θ tende a π. E é evidente que é o θ tendendo a π por valores menores do que π. Então isso aqui fica o limite quando o θ tende a π por valores menores do que π, que é o limite quando o θ tende a π por valores menores do que π. Quanto é o limite disso aqui quando o θ tende a π? Vai ficar 0 sobre 0. Aí eu uso L'Hopital. Então isso aqui é o limite quando o θ tende a π, valores menores do que π, de quem? Derivada em cima da quê? Da menos seno de θ sobre menos cosseno de θ. Tá certo? Dá o limite da tangente de θ quando θ tende a π por valores menores que π. Isso dá zero por valores negativos. Porque quando θ tende a π por valores menores do que π, a tangente de θ tende a zero por valores menores que zero. Daí, você tem o seguinte. Qual é o limite, só passar no arco tangente se quiser, qual é o limite quando θ tende a π por valores menores do que π do gama?
Não pode ser zero, porque se o gama tender a zero, gama sendo positivo, a tangente de gama tende a zero por valores positivos. Como a tangente de gama está tendendo a zero por valores negativos, o limite de gama tem que ser π, por valores menores do que π. O limite de gama é π, e assim, você entendeu o argumento? O limite da tangente de gama é zero por valores negativos. Então, o gama não pode tender a zero. Isso seria um caso em que a tangente tende a zero. O gama tem que tender a π. Justamente, você vê que o gama vai abrindo. Ó. O gama só vai abrindo aqui. Geometricamente, você vê que vai abrindo. Não vai tender a zero. Tende a π. E assim, quem é o limite de alfa? Que é o que eu estou interessado. Quem é o limite de alfa? Porque se eu encontrar o limite de alfa e o limite de alfa for igual a π, morreu. Então, quem é o limite de alfa quando o θ tende a π por valores menores que π? Isso é o limite quando o θ tende a π por valores menores que π de... Então, aqui, ó. Quem é o alfa? O alfa é gama mais θ menos π, que eu estou nesse caso. O alfa é gama mais θ menos π. Mas esse limite aqui é quem? É π. Porque o gama tem limite π, o θ tem limite π, dá 2π menos π dá π. Então esse alfa ele está só se abrindo, ó. Olha para cá. O alfa, à medida que o θ tende a π, o valor menor do que π, o ângulo alfa está só abrindo. Se o ângulo alfa está só abrindo, como essa reta tende para a reta horizontal, a reta tangente também tende para a reta horizontal. Então a tangente aqui é horizontal. Entendeu o argumento? Não tem outro. Tá? Ela chega tangenciando horizontalmente por um argumento ao limite. Tá? Não dá para ser diferente. E repare que eu não posso usar as fórmulas, não há como, porque eu fico zero sobre zero. Aí eu tenho que passar ao limite. Tá? Então chega tangenciando horizontalmente. Não tem outra. Tá? As outras dá para usar, Tá? O primeiro caso não dá para usar essa fórmula, né? Você lembra? O primeiro caso não dá para usar essa fórmula aqui. Porque o θ é π sobre 2, que é a que eu pedi, a inclinação da cardioide 1 mais cosseno de θ, quando o θ é igual a π sobre 2. Então eu não posso usar essa fórmula, tem que usar a primeira. Tá? Você tem essas restrições aí. Entendido? Pronto. Por hoje é só.